Mas é interessante isso, porque eu queria nos diferenciar dessa cultura bitoladona que os americanos têm da cultura prepper. E eu queria utilizar o sobrevivencialismo como uma forma do cara ampliar o potencial dele. Mas Né? lá nos Estados Unidos, dependendo do lugar, cara, os caras eles têm isso muito por conta dos, vamos dizer assim, das situações, principalmente meteorológicas que eles vivem, né? Então, por exemplo, tem o setor ali, o Tornado Alley, que a gente chama, né? Sim, Que é a região onde aquele tem muito cinturão, tornado ali. Aham. Tipo, toda casa tem um negócio embaixo da abrigo, terra. né? Porque, É. cara, apareceu qualquer coisa, entra lá pra dentro. Só Sim. que aquele negócio deles é um negócio super bem preparado, né? Eles, tipo, eles mantêm aquilo lá com mantimento, Sim. com um monte de coisa. E é específico para uma ameaça em específico. Exatamente. Né? É pra isso. pra isso aí. Agora... A galera que vive ali perto o local pode ter furacão. Exatamente. O pessoal dos terremotos lá na Califórnia, que é uma outra coisa. Isso é meio uma cultura americana, né? Aqui Eles têm isso. É porque lá eles têm essa concepção de que eles já estão sempre sob ameaça, né? Já no Brasil eu vejo que a ameaça é outra. A ameaça é realmente a vida cotidiana. Certo. Porque, veja, eu não vou lembrar o número exato, mas se eu não me engano, de 2009 para cá, perdemos quase 20% do valor do real. Ou seja, se você ganha R$2.000 há 3 anos, você já não ganha mais R$2.000. Exato, Né? exato. Ou seja, no Brasil a luta é pela sobrevivência mesmo. Sobrevivência diária, né? Para botar comida em casa, né? A gente não precisa falar de zumbi, não precisa falar de bomba nuclear, mas a gente tem que falar de pagar as contas, né? De boleto. Boleto, cara. Boleto é que te incentiva a fazer tudo. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso ajudar pessoas a economizar nas suas jornadas, né? Para estarem um pouco mais preparadas para esse tipo de situação brasileira, que é a pobreza, né? E a gente começou a entrar nessa vibe, né? A gente começou a falar de produção de próprios recursos, galinheiro, produção de tilápia em caixa d'água. Por quê? Porque tudo, por exemplo, no meu quintal hoje eu tenho 58 tilápias que eu posso comer a hora que eu quiser. E hoje o quilo da tilápia, a última vez que eu vi aqui em São Paulo, estava R$40 o filé de tilápia. Então você imagina, querendo ou não, é uma economia e um hobby também de você ter um aquarismo tamanho família. Então você foi para um lado totalmente, né? Nada a ver, né, com o que do pessoal de lá, né? A gente tem Porque também de lá não é, aquilo lá pra mim não é um sobrevivencialismo, cara. É tipo assim, é por isso que é prepper, né? É uma preparação para um dia que tiver algum desastre natural. A gente incorporou muitos aspectos, como por exemplo a parte das armas de fogo, né? A gente tem entendi. armas de fogo, a gente treina extensivamente com armas de fogo, a gente de fato pensa em situações de caos social, porque numa situação de crise financeira, se a gente olhar para a história, uma vez que falta o dinheiro, vem a fome e começa a violência, né? É sempre essa sequência. E eu gosto pra gente não ficar na viagem, eu sempre pauto essas potenciais ameaças na história. Sempre. Ou seja, antes de eu falar o que pode acontecer aqui, eu preciso ver o que já aconteceu lá atrás, né? Tem um livro que eu já cansei de recomendar para todo mundo que segue a gente, que é um livro do Dan Carlin, que é The End is Always Near. O fim está sempre próximo. É um historiador que fez um estudo sobre o fim de diferentes civilizações ao longo da humanidade. E a fórmula do bolo é sempre a mesma. É sempre a mesma coisa. É sempre, geralmente, alguma variação que causa escassez de recursos, que gera fome, que gera violência, que gera guerra, e aí a sociedade é obliterada. E é sempre o mesmo critério. E ele usa um exemplo que eu acho muito legal. Se você voltasse no tempo, no auge de Roma, e parasse um romano na rua e falasse assim, sabia que tudo isso aqui vai virar ruína? Ele ia rir da sua cara. Ainda mais que eles dominavam o mundo, né? O mundo Exatamente. É deles, né? Então, assim, se na história grande parte das grandes civilizações ruíram, o que impede da nossa passar por uma provação como essa? E eu não acredito em fim de mundo, mas eu acredito em provações mesmo, crises. Né? Por exemplo, a peste negra, 1918, levou quase 50 milhões de vidas. Né? Então, ou seja, o que eu posso fazer para não estar entre os 50 milhões? Tiver uma aí agora, né? Que o pessoal pois tem que... Virou muita gente pirou a cabeça, né? Ficou pirado. Tanto que o maior problema que deu mesmo foi na cabeça da galera. Eu vou te dizer, cara, que como psicólogo, eu juro pra você que eu pensei, cara, eu vou ter que voltar a clinicar, porque a demanda é absurda. Porque as pessoas estão realmente adoecidas, né? E pra você ver, houve uma quebra abrupta e violenta da vida? Não, cara. Você pensar assim. Você pode lidar com falências, talvez muita gente que está assistindo perdeu negócios, talvez você não possa ter saído de casa para fazer suas rotinas habituais, mas sua vida não estava sob a ponta de uma arma, sendo perseguido por um grupo político. Então,
E nisso você já descabeçou por completo. Ou seja, cara, vamos fortalecer a nossa mente, né? Vamos nos construirmos como seres um pouco mais robustos para passar por cenários como esses sem sermos afetados. Essa é a premissa do sobrevivencialismo. É robustecer o indivíduo, né? Não, e aí na pandemia o cara teve que aprender a sobreviver em casa, né? Com outras pessoas, né? Isso aí o pessoal é verdade. Caiu numa realidade que não estava acostumado, né, cara? É porque hoje as nossas relações elas são bem superficiais, né? O cara que trabalha, por exemplo, isso que eu CLT, das 8 às 18, chega em casa quase às 20, troca 3 palavras com a mulher, fica no celular e vai dormir. Ele não conhece a esposa dele. Aí na hora que conheceu, né? Teve vezes. Vários problemas aí, né? Teve vários problemas. Porque foi... e a galera ficou muito... mas assim, deu para ver, né, que o pessoal, vamos dizer, não sei se a civilização, mas boa parte das pessoas não estava preparada, né? A equação mais complexa em um cenário de crise não são recursos ou riscos, são pessoas. É o EFI. Tá vendo? Tá vendo, pessoal? Sabe como que eu chamo isso, né? Efeito tripa. É o ser humano. O ser humano é sempre o problema, cara. Sempre, cara. Sempre. Já falei, olha, tá na hora de... Tecnologia nós vamos ter pra tudo. Recurso, tá tranquilo, tem recurso. Como eu falei, tá na hora de deixar os robôs pegar... Já era, a espécie humana tá desatualizada já. Daqui a pouco nós vamos falar negócio de viagem planetária. O negócio de ir pra Marte, qual que é o problema? É o ser humano, cara. O dia que você enfiar ele dentro de uma nave, ferrou tudo. Não é à toa que Marte, por enquanto, é o planeta populado por robôs, né? Então eu chamo isso aí de efeito tripa. Porque quem tem tripa é que dá problema. E é exatamente sobre isso que a gente fala. A gente falou, inclusive, foi ontem no nosso podcast. Foi ontem? Quinta-feira? Foi ontem? Foi. A gente fica meio perdido, né? Foi quarta que eu falei. E a gente tava conversando sobre clãs sobrevivencialistas. Porque eu advogo muito que o nosso cérebro não é capaz de compreender mais do que 5, 10 mil pessoas. Porque essa exponencialização de população não é tão fácil você entender a nível neurológico isso. O ser humano não foi programado para viver numa megalópole como vocês vivem. Então é natural que vivendo em um ambiente como esse, haverá um aumento drástico de doenças, tanto emocionais como físicas. É a mesma coisa, você pega um cachorro e coloca, sei lá, num pátio. Ele vai viver bem. Agora coloca mais 200 ali dentro. Vai ter cachorro se matando, vai ter doença, porque você está acumulando muita gente. Exato. Então, no sobrevivencialismo, a gente defende muito essa perspectiva mais tribalista, que é, vamos morar um pouco mais isolado do centro urbano, né? Em um grupo de pessoas que confiamos e entre nós faremos quase que uma cultura de escambo, de trocar os recursos que cada um produz entre si, né? Nada ripongo. O negócio é realmente propriedade privada e comércio, né? E usando a tecnologia que está disponível. Exato, tudo. 100%. Porque a autossuficiência é um mito, pô. Eu sempre falo pro pessoal, você acha que eu vou conseguir produzir remédios para quimioterapia na minha chácara? Não, claro que não. Então, sim, eu dependo da tecnologia, eu dependo da evolução científica. Mas eu tenho certeza de que eu vivo uma vida muito mais plena hoje na minha chácara, com a minha filha correndo no barro, brincando com formiguinha, pegando fruta do pé, do que se ela estivesse num apartamento trancado em cima de um carpete. Né? Então, os fatos mostram por si só. Então, o que a gente defende hoje é, cara, encontra pessoas que você confia, que você conheceu com fome e com frio, para você poder colocar do teu lado, para estar junto com você na trincheira. Porque a vida já é muito difícil. A vida, sem crise nenhuma, já vai ter luto, vai ter traição, vai ter mentira, vai ter discórdia. Pô, passar por tudo isso, num lugar ruim, e com pessoas que você não conhece direito, de forma superficial, cara, é tão difícil. É complicado. Então, a gente se fecha em grupos, né? Eu digo que os sobrevivencialistas eles se fecham em grupos familiares e grupos interfamiliares para criar uma bolha mais protegida.